Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita e que comunica. Afinal, somos um CREF de todos e para todos. E hoje, para celebrar este momento, estamos aqui com o nosso presidente, professor René Massa. Diga aí as boas-vindas a essa TV, a esse filho que está nascendo dentro do CREF, que aí eu sei que estava nos seus planos e que você está trazendo, né, para cada vez mais aproximar o profissional de educação física ao conselho. Obrigado, Fernanda. Esse sonho nasceu de diálogos com o professor Rômulo Veras, nosso vice-presidente, e nós estamos aqui para celebrar esse momento de sonhado, momento desejado, momento esperado e momento agora concretizado. Então, que nesses próximos episódios do TV CREF 5 passem por aqui grandes profissionais de educação física, profissionais da saúde, que a gente possa entregar o melhor para a nossa profissão. Obrigada, presidente, e vamos dar início ao episódio de hoje, onde vamos abordar um tema importantíssimo sobre o papel da atividade física na saúde mental e a importância de ter um profissional de educação física na atenção primária no SUS. Sou Fernanda Léa, profissional de educação física, e vamos ter hoje aqui um bate-papo importantíssimo com o doutor Elton Gondinho, especialista em saúde mental, e o professor André Maia, que aí trabalha na atuação do profissional de educação física no SUS. Quero aí saber mais de vocês, se apresentem, fale aí com o pessoal que está aqui no podcast de hoje. Olá, Fernanda. Obrigado, né, pelo convite, dar umas saudações aos profissionais de educação física. Acho muito positiva essa iniciativa do CREF 5, se comunicar com os profissionais, trazer ciência para eles, até para a sua atuação também. Meu nome é Elton Godinho, sou profissional de educação física, tenho um mestrado e doutorado em ciências fisiológicas, justamente com a linha de pesquisa relacionada à saúde mental, no caso, uma neuropatologia, né, que é o mal de Alzheimer. Tive uma tentativa de ser residente na mesma residência que o André fez, que ele vai comentar aqui também, em saúde mental, mas por motivos da época, né, a gente não conseguiu conciliar. Tenho artigos publicados sobre exercício e depressão, exercício e Alzheimer, e um livro também sobre essa temática, os benefícios do exercício sobre o mal de Alzheimer. E é sempre um prazer trazer esse tema que é tão caro hoje para a sociedade e que carece, né, de estudo pelo profissional para que ele seja efetivo nas suas ações, para que as ações dele tragam um impacto positivo ou sobre aquele cliente ou sobre a população que ele está atendendo. Pronto. É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém sabe o horário que nossos colegas estão assistindo. Então, assim, primeiro falar que já é uma honra estar aqui nesse momento pioneiro, né? Esse primeiro episódio desse podcast do CREF. Agradeço já abrirem esse espaço para falar já de SUS e de saúde mental. Então, duas coisas que fazem parte da minha vida profissional e como profissional de educação física na saúde. Eu sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará e também sou especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente a gente tem feito algumas intervenções assim como concursado na saúde municipal de Fortaleza, um dos primeiros 10 profissionais de educação física e estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa área de atuação, essa nossa intervenção como profissional de educação física, que também é um profissional da saúde. E hoje vamos tratar um tema muito importante, que é o papel da atividade física na saúde mental e a intervenção do profissional de educação física dentro do SUS. Você aí já parou para pensar que a atividade física, o exercício físico, ele não cuida apenas do corpo, mas também da mente? E aí que entra o movimento como ferramenta importante para o cuidado, o equilíbrio e a transformação. E já pensando nisso, eu queria já perguntar aí para o professor Elton Gondinho,
como é que funciona todo esse mecanismo, falando biologicamente, e também se existe uma dosagem, ou como é que é realmente essa funcionalidade para a saúde mental. Existem várias pesquisas relacionadas a exercício e os efeitos no cérebro, estruturalmente, na cognição, né, que são coisas relacionadas à memória, aprendizado, e também sobre especificamente o tratamento de algumas condições. O exercício, muitas vezes, ele é visto, inclusive, como uma ferramenta não farmacológica de fácil acesso para as pessoas utilizarem também. Não como algumas pessoas pregam, né? Ah, vou fazer só o exercício. Esse trabalho disse que o exercício isenta, né, a necessidade de determinados fármacos, mas em associação com esses, para diminuição da dependência desses fármacos para os resultados. O exercício, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a atividade física é diferente de exercício. Atividade física é algo do cotidiano que foi diminuindo gradativamente. As pessoas estão cada vez mais sedentárias. O nosso corpo, existem até teorias sobre isso, ele evoluiu, o nosso sistema cognitivo, ele evoluiu a partir dos movimentos que a gente faz. A complexidade dos nossos movimentos, o jeito que a gente teve que se adaptar ao ambiente, fez com que a gente tivesse o cérebro do jeito que a gente tem hoje. O que é que a literatura mostra? Primeiro, na parte morfológica, pessoas ativas têm cérebros mais pesados e maiores do que pessoas sedentárias. Segundo, o exercício ele é um potencializador de diversas neurotrofinas e substâncias que remodelam o cérebro. Existe um fator de crescimento chamado BDNF, que quando você pratica exercício, ele faz com que seu cérebro remodele. Interessante porque até um tempo atrás as pessoas acreditavam que o neurônio ele não se renovava, né? Ele, após o desenvolvimento embrionário, ele só morria. Você ia perdendo o neurônio com o passar dos tempos. E hoje existe uma associação de hábitos, inclusive o exercício, com neurogênese. O que é isso? É o aparecimento de novos neurônios em áreas no cérebro. Então, tem esse benefício na parte estrutural e tem um benefício também na sinalização de diversos neurotransmissores. Aí, os mais famosos, né, são a dopamina, que é o da recompensa, algumas catecolaminas, que favorecem o funcionamento correto do corpo, e as famosas endorfinas, né, que garantem até aquele barato do corredor. O cara corre e se sente muito bem após aquela corrida. Então, tem uma magnitude de efeitos e destacando, né? Isso é muito pesquisado com a atividade física, mas tem no exercício físico também. E esse exercício físico, a diferença é que ele é prescrito, ele é direcionado, ele tem uma avaliação inicial para se atingir um resultado e ele é feito pelo profissional de educação física. Perfeito, professor. E fora a parte da química, né? Também existem os fatores psicossociais, que aí entra a questão do pertencimento, o envolvimento em comunidade. Como é que o profissional de educação física pode estar prescrevendo essas experiências? A saúde, ela é muito além do conceito inicial que existia da ausência de doença. A saúde, ela contempla um estado físico, emocional, social, ou seja, é bem mais abrangente. É muito necessário para a prescrição do exercício levar em consideração aspectos emocionais da pessoa, levar em consideração o aspecto social, aonde aquela pessoa está. É muito fácil eu recomendar, faça caminhada. Aí, às vezes, a pessoa não tem um tênis, não tem segurança para estar andando em determinados locais. Então, é preciso que esse profissional, principalmente o que atende o público em geral, ele conheça a realidade daquelas pessoas.
Por exemplo, a gente tem alguns programas, o André vai até falar melhor sobre isso, como o programa Saúde na Escola. Uma das etapas desse programa, da saúde na escola, são palestras relacionadas à saúde para aquela comunidade. Agora, essa palestra só vai ser efetiva se ela tratar sobre um tema de saúde que é pertinente àquela comunidade. Por exemplo, gravidez, na adolescência é um problema em determinados bairros, em outros nem tanto. Tabagismo na adolescência é problema em determinadas comunidades, em outros bairros nem tanto. Você saber do cotidiano daquela comunidade faz com que sua prescrição seja mais assertiva e traga realmente benefícios para aquelas pessoas. Vocês dois, como profissionais, né? Vocês veem que realmente tem uma grande dificuldade dessas pessoas com esses transtornos mentais estarem aderindo o início e manter essa questão de realmente estar fazendo uma atividade física. E vocês acham que seria mais viável uma atividade em grupo, uma atividade individualizada? Como é que vocês veem todo esse questionamento? Primeiro eu, Continue. na o dependendo do problema, da fisiopatologia que a pessoa apresente, aí aqui a gente já vai passar por um âmbito de problemas já cognitivos, né? A atividade física, ela pode ser uma tortura, pode ser visto como aquele usuário como uma tortura, né? Por exemplo, é muito fácil eu tenho trabalhos que relacionam benefícios antidepressivos ao exercício. Foi um trabalho conduzido no CUCA aqui de Fortaleza. Mas a motivação para aquela pessoa fazer o exercício é complexo quando a gente fala dessa condição, né? A pessoa está depressiva, ela não tem vontade praticamente de fazer nada. Então, dependendo da condição, existe a necessidade de estímulos além daqueles que a gente costuma utilizar, né? Que às vezes até machuca aquela pessoa que já está com alguns problemas. Em relação a ser coletivo ou ser individual, além da condição, algumas características da personalidade da pessoa contribuem para isso também. Agora, só a título de curiosidade, né? Como a maior parte da minha pesquisa foi com mal de Alzheimer e ele costuma acometer pessoas idosas, um aspecto interessante foi que numa revisão foi visto que o exercício que tinha o melhor efeito era uma modalidade coletiva, que era a dança. Mas por quê? Não só pelo aspecto coletivo em si, mas porque reunia esses grupos, é uma coisa divertida, é uma coisa que acaba sendo adaptada, que aquela pessoa tinha falta de fazer. Eu costumo dizer que o melhor exercício que você vai ter mais aderência é aquele que você se sente bem fazendo, porque tem a chance menor de você se afastar daquilo ou inventar desculpas para não estar fazendo. Então, a primeira coisa no caso da depressão, que foi o primeiro exemplo que eu utilizei, para se pensar, é o que é que essa pessoa gosta de fazer, o que é que ela se sente bem fazendo. Exatamente. E assim, justamente esse fator da saúde mental, a gente vamos pegar um documento oficial que é publicação do Ministério da Saúde, né? Também com muita colaboração aí de mais de 40 pesquisadores, cientistas renomados do Brasil e que estão em universidades afora, inclusive Pedro Halal, hoje está lá em Illinois, mas que na época já foi reitor da Federal de Pelotas, foi um dos cabeças desse documento, que é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Assim como tem já o Guia Alimentar, que é utilizado pela galera da nutrição, e esse é um documento que eu acho que a gente, da educação física, a gente tem que estar cada vez mais se apropriando e vendo essa importância, porque é um guia que ele fala para a população brasileira. Então, ele tenta trazer uma base de várias ciências, várias pesquisas que a gente tem para a população em geral, e tem vários temas. Dentro do que tem dito lá, a gente vê os 4 domínios da atividade física, né? Como foi dito, a diferença da atividade física. Atividade física, diferença do exercício é que o exercício, ele é
prescrito, né? Ele é estruturado, organizado, tanto que é prerrogativa, né, do profissional de educação física. Já a atividade física, os 4 domínios dela, então, seriam domínio da atividade física de deslocamento, né? Então, se eu vou aqui a pé lá no mercado para comprar algo, estou me deslocando, eu tenho uma atividade física no meu estudo ou trabalho, então, por exemplo, a atividade física que um pedreiro vai fazer, a atividade física que um advogado vai fazer no seu trabalho é diferente. O aluno da educação física na faculdade, às vezes é uma das épocas que vai É fazer mais mais, sedentário, né? né? Ou mais sedentário, ou então já faz nas disciplinas vários tipos de experiências diferentes, várias vivências corporais. Perfeito, E verdade. então aqui foi 2, né? Deslocamento, passamos para trabalho e estudo, e também temos da atividade da vida diária, então varrer casa, né? Tudo, lavar roupa, lavar louça, que está mexendo um pouquinho mais ali com o seu metabolismo. Mas qual é o que a ciência tem visto, tem apontado as evidências melhor para a saúde mental? Que é o que a gente entra no contexto, né? Que eu tento usar isso na prática no meu cotidiano lá da minha unidade de atenção primária à saúde, onde eu atuo, né? Com carinho o postinho, né? Eu dou muito valor para esse postinho, né? Mandar até um abraço para todo mundo lá da UAPS Mariusa, lá no Bom Sucesso. Então, assim, o domínio do lazer, do tempo livre, a atividade física, ela tem muito mais apontamentos para o benefício da saúde mental. Então, por exemplo, eu chegar para o rapaz, ela trabalha como servente de obra, já tem todo aquele esforço que o cara tem no dia a dia de levar ali. Chegar para ele, dizer que ele tem que fazer mais exercício, ou mais exercício não, no caso, mais esforço ainda, mais atividade física ainda, eu tenho que tomar cuidado em como eu vou dosar essa atividade. Então, tem que ser um exercício que vai levar em consideração isso. A dona de casa pegar e dizer, não, mas eu varro a casa, eu lavo, todo dia eu lavo a casa e tal. Já vale. Eu sou defensor também do todo movimento conta. Só que até a galera que defende o todo movimento conta, a gente também sabe que conta, mas vamos lá, vamos observar esse domínio, se vai estar estressando, está liberando mais cortisol. Às vezes a atividade física demais pode liberar muito cortisol e dar um desbalanceamento, seu trabalho burnout. Então, para pensar essa prescrição, a gente tem que levar em consideração isso. A adesão do aluno, a vontade dele com aquilo e a gente trabalhar como profissional em cima disso. Eu vejo que os profissionais de educação física, eles vêm cada vez mais trabalhando realmente de uma forma humanizada, né? Tirando aquela obrigatoriedade e levando ali aquela pessoa a fazer o tipo de exercício que mais lhe propõe, mais lhe deixa prazer. Se é dentro de um salão de educação, de musculação, ou se vai ser numa praça fazendo uma zumba, mas que sempre tenham em mente a importância realmente desse exercício de movimentar, de mostrar que o corpo está vivo, né? E eu já quero aqui perguntar para você, professor André, como é que é trabalhar dentro do sistema o SUS, certo? E quais são as competências, qual é o diferencial que o profissional de educação física precisa ter para estar atuando nessa atenção primária? A minha história, ela se cruza muito com essa questão. Por que o SUS, né? Por que é que eu estou lá no SUS, né? Primeiro que e por que é que eu acho que a gente tem que cada vez se aproximar nisso, o que é que a gente precisa? Primeira coisa, muitas vezes a gente não era visto do ponto de vista da área da saúde geral, mas tá desde 97, o Conselho Nacional de Saúde, né? Que ele é quem está junto ao Ministério da Saúde, né? Então, esse conselho ele reconheceu a atividade física desde 97, a atividade física não, quer dizer, Profissão a do... profissão da educação física como da saúde desde 97, né? E aí depois com isso a gente vem com o conselho, né, que dá a regulamentação e aí toda a importância que isso é. E aí vamos repensar a formação, a gente tem as questões de licenciatura, bacharelado, mas que eu acho que além dessa briga assim que a galera pode ter é ver que nas duas situações também a importância que a gente tem da educação em saúde, né? Então, assim, para o profissional ter o trabalho no Sistema Único de Saúde,
e eu acho que até geral, a gente tem que ter essa humanização. Às vezes a gente vive num sistema que é pedido que eu faça ficha na academia em 2 minutos. E aí, que tipo de anamnese você tem? Que tipo de conhecimento você tem? Você pode ter estudado muito na faculdade, mas para você fazer um bom treino em 2 minutos, vamos lá, você tá um copia e cola. Então, a gente tem que realmente ter esse olhar atento ao outro, ter o olhar atento a todas as variáveis. Para mim, quando chega alguém, eu tenho que pensar, como eu tinha falado ali, o biopsicossocial. Então, o biológico a gente tem fortalecido muito. Eu fui orientando na graduação e o Elton teve também de colaborar com essa figuraça. Aí eu trago esse legado do professor Alex Ferraz. Alex Ferraz foi um dos primeiros da área a estudar a expressão gênica do exercício. Então, era um cara que tinha muito conhecimento da biologia. Foi dos primeiros profissionais de educação física a fazer o doutorado Renor Bio lá da biotecnologia. Então, assim, muita biologia. Porém, também era um cara que me sensibilizou muito a olhar humano do outro, da saúde coletiva, porque não é somente, às vezes, a necessidade do exercício, mas a necessidade do exercício, a necessidade da alimentação, a necessidade de uma terapia, porque a gente tem que diferenciar o exercício como terapêutico, é diferente de terapia, e a gente abraçar nossos colegas da psicologia, ter junto, e aí a gente vai falar, acho, depois um pouquinho mais sobre interprofissionalidade, né? Que seria um dos ganchos principais de uma boa intervenção no SUS. Não somente no SUS, eu acho que todo profissional de educação física deveria ter aí um médico, um nutricionista, um psicólogo, assim, um fisioterapeuta que conseguisse trabalhar bem para atender bem seus alunos, clientes, seja como a gente vai chamar. Sabemos que o profissional de educação física, de atenção primária, ele não escolhe especificamente seu nicho, né? Ele atende o público em geral. Pode chegar uma gestante, pode chegar uma criança com obesidade, pode chegar um idoso. Então, ele tem que estar preparado para atender um público amplo. E eu queria saber também, com relação à equipe multi, como é que deve se portar o profissional de educação física dentro desse campo? Como é que ele deve realmente se expressar para falar com outros profissionais dentro dessa equipe multi? Boa pergunta. Vamos lá. Eu acho que é um campo que quem realmente entra e gosta dessa questão da saúde para além dessa questão de a saúde para ter uma boa aparência estética, que a gente sabe que tem alguns laços, mas a saúde essa visão que a OMS dá, né, do biopsicossocial e a prática interprofissional. A meu dia a dia lá no posto, eu chego, já tenho ali minhas dezenas de senhoras e meus senhores que têm uma maior adesão de mulher, a maioria do público que vai na unidade lá é mulher, mas tem os meus senhores lá, eles vão vivenciar algo que eu acho que é um dos pontos fortes do SUS, que é essa questão do múltiplo, né, do multiprofissional. Quando você está, às vezes, na academia, fica difícil você, às vezes, ter um multi, né? Algumas academias têm um trabalho próximo também com nutricionistas, algumas com fisioterapeutas. Mas Com outra visão, né? é uma outra visão. A gente tem a questão também do mercado. No SUS, a gente tem, de graça, no estado do Ceará, mais de 640 profissionais de educação física. Isso no estado do Ceará. A nível Brasil, somos mais de 12 mil. Entendeu? Desses, tem alguns que estão até nos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que também já atuei em CAPs, nos 3 tipos de CAPs, CAPs geral, CAPs AD, CAPs infantil. No meu trabalho, em todas essas áreas que eu já atuei, até na área hospitalar, que eu já tive também de atuar, que eu já estou desde 2018 aí, nessa área, mas como concursado desde o ano passado, e eu nunca primeiramente, nunca que eu achei que o meu conhecimento era inferior ao de ninguém, certo? E eu sou muito respeitado pelos médicos
lá da minha unidade, respeito muito eles, a gente tem um trabalho muito tranquilo. Eu digo que a minha equipe lá é uma equipe realmente diferenciada. Por exemplo, tem uma doutora, acaba que a gente cita a galera, né? Por exemplo, tem alguns que eu chego com um convitinho, deixa eu ver, eu acho que eu até, vamos lá, aquele momento não, deixei na minha bolsa. Eu chego com uns convitinhos do meu grupo, aí distribuo no consultório, tá na consulta, ele vai dar aquela orientação e não vai dizer somente, faça caminhada, que é até um erro, né, que a gente tem que observar. Quando um outro colega dá uma orientação muito vaga, que às vezes não é da alçada dele, né? Então a gente tem que se valorizar com educação física nisso. E lá, como profissional, deixa essa ciência de que repassa para a gente e vamos conversar como equipe multi. Então, o principal ponto é o diálogo de conhecimentos para a gente trocar os conhecimentos, sabendo muito bem onde um começa, o outro termina, onde a gente trabalha junto, que aí a gente tem o multidisciplinar, onde tem às vezes temas que são de todos para trabalhar junto, como transdisciplinar, e aí, através disso, com todo respeito, a gente montar estratégias. No SUS, a gente monta o Plano Terapêutico Singular, o PTS. E aí, para a gente montar isso, tem que ter diálogo, principalmente com o usuário, né? Para poder... Então, o principal ponto é multidisciplinar, é você saber escutar o outro e mostrar que você tem um conhecimento. Porque senão, já tive também experiências que o colega quis opinar muito. Professor, e como é que seria a sua experiência dessa comunicação na rede privada? O, a gente tem eu estava escutando o André falar, pegando o começo da fala dele, a gente é reconhecido como uma profissão de saúde há muito tempo. É inegável, até consenso entre as pessoas, entre a própria população, que o exercício faz bem para a saúde. Eles não sabem muitas vezes o porquê, mas sabem que faz bem, se sente melhor, mais ativo. O exercício, ele é o que é mais prescrito, não prescrito, indicado por outras profissões, né? Nutricionista, quando está passando a dieta, ele recomenda, faça exercício também. Se ele for bem consciente, ele vai dizer, procure um profissional, né? Médico, quando faz determinados procedimentos, ele diz, né? Ó, é legal você estar fazendo, se for um idoso, está fazendo musculação, se for outra pessoa está fazendo exercícios para emagrecer, para colaborar no emagrecimento. Então, nós somos o exercício é uma modalidade mais indicada por outras profissões também. O que eu não observo, e a gente vê que, pelo menos no sistema público, isso aí está mudando um pouco, é a visão do profissional, que é o especialista em prescrever o exercício. A sociedade sabe da importância, as outras áreas da saúde sabem da importância, a lei reconhece a importância, nós fomos citados em vários momentos, né, além de 1997, anteriormente no Conselho Nacional de Saúde, antigo Conselho Nacional de Saúde, já tinha uma lista de profissões e estava a educação física aí, 10 anos antes disso aí. E como é que a gente ganha esse respeito? Tendo atitudes como a que o André tem, de não se ver como um inferior mas sim como um componente para somar junto com aqueles outros profissionais. Qual é o benefício? Qual é o objetivo? É a saúde da pessoa, a saúde populacional. E eu estou ali para, dentro das minhas expertises, estar contribuindo com isso. E eu não posso deixar de falar de uma grande conquista que o CREF 5 teve recentemente, que foi a nossa entrada como um dos membros do Conselho Estadual de Saúde. Talvez muitos profissionais vejam essa notícia e, até pelo estranhamento que a gente tem com a área da saúde, eles não entendam a importância disso aí.
O Conselho Nacional de Saúde, ele reúne membros da comunidade, membros que são relacionados à gestão de empresas relacionadas à saúde, conselhos, faculdades, sindicatos que representam profissões ligadas à saúde. E o Conselho de Educação Física ou um sindicato de educação física nunca teve uma cadeira lá, pelo menos no estadual. E isso foi uma grande conquista. Não porque a gente queira monopolizar, porque qual é o discurso lá? É o discurso que o André está fazendo. Todo mundo trabalhar junto, não é uma defesa assim, não é uma tentativa de monopolizar áreas, conquistar áreas para a minha profissão. É uma tentativa de todo mundo trabalhar junto para propiciar a saúde para a população. Mas foi até uma coisa que eu falei lá, quando a gente se pôs como candidato, né? Como é que vai estar todo mundo falando junto se vocês nunca escutaram a visão de saúde da educação física? Escutem a nossa visão de saúde, não para se sobrepor a nenhuma, mas para colaborar. E só para fechar, na faculdade a gente tinha até uma blusa, é da minha época isso aí, a gente tinha mania de cutucar os outros cursos, né? Isso é da época dos nossos colegas ali do CREF também. O... então, por exemplo, né, tinha o direito, ele tinha uma blusa, ele botava se o seu namorado não faz direito, eu faço. Tinha essas piadas nas camisas, né? E a gente tinha assim, medicina lembra doença, fisioterapia lembra dor, nutrição lembra fome, educação física lembra saúde. E se a gente for olhar pela visão da saúde mesmo, né? Nós talvez sejamos a profissão que tem mais cara de saúde. Então, é para que ninguém, nem nós mesmos, tenhamos esse estranhamento quando a gente vê um profissional atuando num posto de saúde, quando a gente vê um profissional de educação física no hospital. Ali é nosso lugar também. E é reconhecido há muito tempo. Basta a gente se apropriar e trabalhar com excelência, lógico, né, para que a sociedade veja esse trabalho, reconheça esse trabalho e os outros profissionais também. A educação física é a profissão realmente que promove a saúde, né? Porque, como o professor falou, a medicina cuida, a fisioterapia trata, mas quem realmente está ali para promover, para fazer a prevenção, para as pessoas não chegarem a precisar dos médicos e dos tratamentos específicos, é a educação física, não é mesmo? E vocês, como profissionais de educação física, quando estão ali na atuação e percebem que ali o seu aluno tem fatores psicológicos alterados, como é que vocês agem? Como é que é essa abordagem? Qual é a dica que vocês dão para os profissionais de educação física, para os estudantes de educação física que estão aí ingressando agora, de como eles devem agir, quando encontrarem esses tipos de pessoas, dentro das suas aulas? Desculpa. No caso, ainda falando dessa questão dessa formação e tudo, a gente tem que lembrar desses conceitos também, que os determinantes de saúde, e aí, como foi dito assim, as outras categorias, né? Não é que somente a gente promova, mas eu diria que lá no posto, tem até umas piadas da galera, que eu sou até aquela questão, não, os profissionais de educação física, lá eu tenho um colega também, o Davi também é da mesma unidade, que é os queridinhos, que é os que chega, aí a pessoa tá ali sem conseguir agachar direito, tal, começa a agachar, só vê vantagem, né? Tinha uma dor na lombar, comecei a fortalecer ali um pouquinho com aquele exercício, tá dando certo, ó, e fulana, Dona Maria ali da rua do agente comunitário de saúde e tal, ela não fazia exercício, não fazia, mas agora ela começou a fazer com o professor, já está mais disposta. Aí a nutricionista, ela, é muito fácil, né, André? Aí comigo, que eu já chego logo,
a cobrança de cortar, às vezes, alguma coisa, A pessoa gosta, né? aí o pessoal já fica assim com a Nutri. Aí eu, não, pessoal, vocês gostam da minha Nutri também, se garante. O médico também, às vezes, passa aquela questão de medicação. Então, assim, as outras profissões, elas têm também muito potencial desse trabalho de promoção, só que a questão da raiz, do trabalho coletivo, como a gente falou que o coletivo tá em grupo, ele é mais fácil. E nós da educação física, desde a graduação, a gente tem um potencial, né? Tipo assim, o profissional da educação física muitas vezes já chega logo no, dominando lá os grupos, por isso a gente tem que tomar até cuidado, às vezes, me chamaram muitas vezes para fazer, às vezes, aberturas de momentos, né? Não, começa com um profissional de educação física. Teve vacinação agora, dia 18, muito importante. E aí, assim, minha gestora também, muito consciente, ela quis botar uma caminhada para poder chamar mais e foi legal, a gente fez a caminhadazinha lá nos arredores do posto, foi um sucesso ali. Mas a gente já conversou do quê? Que não é somente como uma abertura, é como, por exemplo, que a gente falou de vacinação, mas também era o Outubro Rosa, né? Prevenção do câncer de mama, que é algo que a gente tem cada vez mais evidência como a atividade física, o estilo de vida, ele modula essa questão genética de propensão ao câncer, né? Inclusive está aqui, saiu recentemente documentos do INCA, né? Onde está lá um colega que é o Fábio Fortunato, que é profissional de educação física e é tecnologista no Instituto Nacional do Câncer. Enfim, são várias áreas que a gente está chegando, a gente tem isso de estar na realidade do, não é nem um mercado, né? Porque a gente está no mercado privado, mas desse mercado também de saúde pública, e que na graduação a gente já vê uma mudança. Por exemplo, em 2014, quando eu entrei na Federal, eu vi uma palestra que falou um pouco sobre o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Atenção à Saúde da saúde da Família, que é o família. antigo NASF. Ele morreu aí na época ali, pandemia, e aí a gente retomou agora em 2023, como as equipes MUTS, o EMUT, eu fiz até a formação da Fiocruz recentemente, e a gente vê que hoje, por exemplo, a gente tem vários estagiários, a gente tem residências, isso no Ceará é um destaque, a gente tem o CREF 5 aqui no Ceará, Sobral é um destaque com relação a residências, tanto que um dos colegas lá do CESAL, né, o Leonardo Aprígio, Apreço. né, que também é advogado, também está lá pela OAB, ele fez residência, então assim, quando eu passei também pela residência já anos depois, mas essa história da formação, essa formação que é algo que a gente tem desde a graduação, mas também as pós, e eu vejo esse movimento de mais formações desse profissional de educação física completo, que não vai ter só aquela visão do músculo, né? Que às vezes a gente pensa, quando vai prescrever o treino, eu vou começar a segmentar aqui. Não, eu começo por onde? Eu começo pelos de empurrar, começo pelos de puxar, jogo perna, mas como é que a gente trabalha isso com os outros conteúdos, né? Então, para não me alongar. Então, dessa questão da formação, seria isso. Outro ponto é as extensões, que a gente tem também muito forte. Estou também no PET Saúde da UES, também. Lá eu estou como orientador de serviço e a gente vem estudando também, por exemplo, até saúde digital. Eu tenho uma orientanda lá que é da educação física, tem um da medicina, tem um do direito, e estou como orientador lá fortalecendo até a questão da saúde digital, porque é um meio que a gente tem até mesmo do profissional de educação física, o personal hoje, se não tiver no digital e saber como a gente lida com esse digital eticamente, né? E a gente, como profissional, a gente está no código de ética. Então, vamos mostrar essa ética do profissional de educação física que deve ser cada vez mais valorizada. E você, professor, já passou por alguma experiência assim, onde você teve que fazer essa abordagem mais direta? Tem alguma experiência que possa nos contar? A gente, pegando até um gancho, né, com o que o André falou, muitas vezes a nossa formação ela teve uma origem medicinal e militar. Então, muito professor, ele se vê como um treinador. E às vezes aquela pessoa está ali para aliviar, para desestressar, para conversar, para conviver.
Eu acho que já ajuda muito você tentar alinhar aqueles objetivos da pessoa com a saúde em primeiro lugar. Você pensar também que ela está num contexto onde o corpo é altamente mercantilizado, onde tem estereótipos que são esfregados na sua cara direto pelas redes sociais. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ter a boca de um tamanho X, você tem que ter a cintura tal, o homem tem que ter o V-shape. O corpo hoje ele é uma espécie de status. As pessoas se sentem cobradas por isso. É, rede social em excesso, as pessoas excesso de dopamina. Então você tem que juntar tudo isso para entender o objetivo daquela pessoa, tentar atingir aqueles objetivos, mas sempre priorizando a saúde. Viu alguma coisa que não condiz com o que é necessário, não adianta gritar, fazer aquela parte militar, né? Gritar, impor, não, faça assim, isso é frescura, isso não sei o quê. Às vezes é orientar para outro profissional para saber especificamente se está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, ou naquele dia você pegar mais leve mesmo. Às vezes pegar mais leve é mais funcional do que tentar tirar mais daquela pessoa que já está pressionada nesse contexto que eu estou falando. E o profissional que ele quer atuar nessa atenção primária, quais são as maiores dificuldades que ele vai encontrar, principalmente quando se fala de infraestrutura, né? E pensando nesse trabalho, né, com pessoas com esses problemas psicológicos. O meu TCC da UFPR, né, da especialização que eu terminei, eu trabalhei justamente os aspectos fisiológicos, né, na atenção primária e, e uma das coisas que na revisão, né, da literatura apareceu muito foi essa questão dos materiais, porque é limitado. Às vezes a gente faz um milagre quase, né, vamos dizer assim, com o que a gente tem de estrutura. Por exemplo, desde cabos de vassoura com bastões, garrafas PET com areia. Então, assim, a realidade é essa. Mas a gente usa também estruturas que vão vir questões políticas, né? Como, por exemplo, aquelas academias da praça, que não tem um profissional, né? É totalmente diferente da política do SUS que a gente tem, que é o programa Academia da Saúde, que já é desenhado toda uma estrutura, tem toda uma implementação, tem a figura do profissional, é diferente. Em Fortaleza não temos, mas no estado a gente tem mais de 100 polos do Academia da Saúde, e aí a galera que está preparada para vir lá, que quer buscar esse local, ele tem que estudar um bocado de legislação do SUS, vai estudar questões da saúde coletiva como um todo, epidemiologia, que eu acho que deveria ser um ponto importante que a gente deve ver nas graduações aí nos próximos anos, porque ver para além desse individual, ver no coletivo, ver os aspectos gerais que a gente pode colaborar e tá mudando. Então, assim, para finalizar, nessa parte, eu até digo o quê? A galera buscar as pessoas que já estão aí, que falam sobre essa área. A gente tem um exemplo do que eu falei do Fábio Fortunato, né? Ele tem uma página que é Educação Física e Saúde Coletiva. A gente tem o CREF e o CONFEF cada vez mais também colaborando com esse lado. A gente tem a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, da qual eu sou um membro também, de um grupo de trabalho lá. O Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que estão trabalhando, estudando isso. E até mesmo toda essa galera tá junto em quê? Pensar o próximo passo. A gente já está em pé. A gente está começando a caminhar com uma educação física nessa área. Mas eu acho que para correr, aí eu faço aqui a sensibilidade da galera de ir atrás de saber sobre o desenvolvimento da Política Nacional de Atividade Física, que não temos ainda no Brasil, uma política nacional da atividade física, e que esses movimentos, essas entidades, a gente está atrás de ter uma política realmente de atividade física no SUS, né? Para realmente que seja garantido esse direito e efetivado e que esteja lá a categoria da educação física somando junto com as outras para
que a sociedade possa cada vez mais ter esses níveis de sedentarismo menores, que é um contraponto a essa sociedade que a gente vive hoje, né? Infocrática. Estamos chegando ao final desse primeiro episódio e eu gostaria de ouvir a mensagem que vocês têm para deixar para o público sobre os cuidados com a saúde mental. Eu queria deixar para tanto para o público em geral, como os profissionais que vão estar acompanhando com certeza esse novo momento do CREF 5, essa nova iniciativa, que movimento é saúde. É saúde no mais amplo contexto, inclusive no contexto da saúde mental. Mas esse movimento, ele é bem mais assertivo, ele é bem mais eficiente quando ele é orientado. Então, procure sempre um profissional de educação física para estar lhe orientando na execução dos seus exercícios e você vai ter o melhor da saúde nesse contexto. Também, novamente agradecendo, deixo um grande abraços para todo mundo e cuidar de si, cuidar do que está próximo, ver as questões de rede de apoio, apoie também o teu que está próximo ali, o familiar, às vezes, a tá também se movimentando e, principalmente, com o profissional de educação física. Professor Welton Gondinho, professor André Maia, nosso muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento e experiência. A TV CREF 5 veio para ficar. Não percam os próximos episódios. Nos sigam nas redes sociais. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.